Olá, eu sou o Sandro Lucena, de Português. Vamos trabalhar questões da FGV sobre concordância verbal e nominal. Primeira questão. Os termos de um texto podem manter entre si relações de concordância nominal ou verbal. Os termos abaixo que não estabelecem entre si qualquer relação de concordância. Letra E. Resposta insatisfatória. Eu tenho um adjetivo no feminino, no singular, concordando com o substantivo. Então, há uma relação de concordância. Nesse caso, concordância nominal. Atendimento público. Público é o adjetivo. Está no masculino, no singular, concordando com atendimento. Substantivo no masculino e no singular. É mais uma relação de concordância nominal. Alguém espera. Alguém é sujeito. No singular. E aqui eu tenho o verbo no singular concordando com o sujeito. Relação de concordância verbal. Horário regulamentar. Regulamentar é adjetivo. No singular, concordando com o horário no singular. Concordância nominal. Mais cedo. Cedo é advérbio. E advérbio é invariável. Eu não tenho aqui masculino, feminino, singular, plural. E esse mais, que intensifica o advérbio, é outro advérbio. E mais também, não tem flexão, não tem variação. Qual é o feminino? Qual é o singular? Isso não existe. Então aqui não há relação de concordância. É a sua resposta. Segunda questão. A única frase que não apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta. Letra C. Segundo a TAM, o voo teve seu atraso justificado, mas quem voaria, esse voaria aqui concordou com o pronome quem, para outros países foi transferido, então quem voaria, singular, foi transferido, singular, para outras companhias. Bem, aqui ainda tem o sujeito, o voo teve, singular e singular. Tudo correto. Vamos ver então os erros. Na letra A lista de assinantes da revista é o sujeito. O núcleo é lista. É uma observação. Tudo isso aqui é o sujeito. A lista de assinantes da revista. Se eu quero saber qual é o núcleo em relação ao sujeito, eu vou buscar um substantivo. E aqui eu tenho três. Lista é substantivo, assinantes, revista. E agora, né? Como eu vou saber qual é o núcleo? Quando houver opção, quando houver escolha, você vai escolher o elemento sem preposição para seu núcleo. Lista está acompanhada de artigo. Agora observa, assinantes, a preposição, revista, também para revista, a preposição. Então você opta pelo elemento sem preposição para ser um núcleo. É assim que funciona. Bem, eu tenho núcleo no feminino. E aqui, mostram profissões. Não. A lista mostra profissões no singular e não no plural. Letra B. Nenhum dos terroristas é o núcleo, perdão, é o sujeito, o núcleo, nenhum. Apresentaram-se à polícia. Nenhum dos terroristas apresentou-se à polícia.
para concordar com o núcleo. Letra D. Os cães aprendem a andar com as próteses. Equipamento. Observa que a banca pede a concordância verbal, né? Equipamento que os ajuda a se deslocarem, os cães, de um lugar para outro. Letra E. Mas foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores... Bem, aqui você tem o emprego errado da expressão de realce é que. Essa expressão é invariável. Eu não posso colocar esse verbo no plural. Então, na verdade, mas foi no singular, nos jogos da Copa do Mundo, que a maioria dos jogadores conquistaram a fama. Bem, aqui eu tenho, na verdade eu tenho dois erros aqui. O primeiro é que esse verbo não pode ir para o plural, já que a expressão é invariável. É que, foi que. E outro erro é quando você afasta, né, as partes da expressão. O ideal seria, mas nos jogos da Copa do Mundo foi que a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos salários. Outro detalhe, a maioria de, grande parte de, grande número de, essas expressões aceitam o verbo no singular ou no plural. Então, tanto faz, a maioria dos jogadores conquistaram ou a maioria dos jogadores conquistou. Tanto faz. Tá? Bem, a única certa, então, é a letra C. Próxima questão. Na frase, todos queremos viver em liberdade. O exemplo de concordância verbal em todos queremos se repete na seguinte frase. Letra B. Bem, que exemplo é esse? Isso aqui é um tipo de silepse. É a concordância com a ideia e não com a palavra escrita. Se eu fizesse aqui a concordância rígida, ficaria todos querem. Todos querem. Ou todos nós queremos. De forma que querem concordasse com todos e queremos concordasse com o pronome nós, explícito na frase. Aqui ele não está explícito. Então, todos queremos é uma silepse. É uma silepse de pessoa. A pessoa que está falando se incluiu no grupo. Todos nós, ou todos e eu, queremos viver em liberdade. A mesma coisa aqui, ó. Os candidatos estamos. Não. Os candidatos estão preocupados. Só que quem falou se incluiu no grupo. Os candidatos e eu estamos preocupados. De novo, eu tenho a silepse de pessoa. Essa é a sua resposta. E só um cuidado. Na letra C, Vossa Senhoria parece entristecido. Vossa Senhoria é feminino. Então seria, né? Para concordar com o feminino. Parece entristecida. Só que eu estou falando com o homem. Daí eu concordei o adjetivo não com a palavra explícita, mas com a ideia. Isso aqui também é uma silepse. Só que essa é a silepse de gênero. Feminino aqui, masculino aqui. O que eu tinha como referência é a silepse de pessoa. Por isso a letra B é a sua resposta. Nas demais, não são criativos todos os brasileiros. Isso aqui é o sujeito. Todos são criativos ou não são criativos. Então esse são concordou com todos.
Todos nós desejamos concordou com o pronome nós, explícito. Se eu tivesse aqui, todos desejamos, seria outra silepse, de pessoa. E a letra E, a gente não deseja. Sujeito no singular, verbo no singular, concordando com o sujeito. Então, letra B é a resposta. Próxima questão. Aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. Se colocada no singular, a forma correta dessa frase será, bem, aqui eu tenho o pronome relativo, que, e a regra diz que o verbo concorda com o antecedente, aos. Esse aos aqui é a preposição a e o pronome demonstrativo os. Como se fosse a aqueles que podem me ouvir. Esse hoje não é artigo, porque quando você aponta um artigo, você tem que apontar um substantivo explícito no contexto. Então aqui é o pronome demonstrativo. Tá. E o verbo concordou com o antecedente, que é esse os, do relativo. E mais adiante, não desespereis. Aqui o sujeito é vós. E aqui, esses podem se refere à terceira pessoa do plural, eles. Só que a questão pede as formas no singular. Portanto, eu vou usar para o primeiro verbo a forma ele e para o segundo verbo o singular, né? A forma tu. Resposta, letra A. Ao que pode me ouvir, olha aqui, ó, ele pode me ouvir. Eu digo, não desesperes. Tu desesperes. Então, letra A é a resposta. Quinta questão. A frase crescei e multiplicai-vos, se colocada na mesma pessoa, que pessoa é essa? Essa é a segunda pessoa do plural, só que ele quer no singular. A segunda pessoa do singular é o pronome tu. Aqui é o pronome vós, né? Está no plural. Bem, isso é o imperativo. Imperativo afirmativo. Em relação a tu e a vós, somente a tu e vós. Como funciona? Você vai pensar nesse verbo no presente do indicativo. Então, no indicativo fica, vós cresceis. Vós multiplicais. Esse é o presente do indicativo. Quando você vai passar essas formas para o imperativo afirmativo, esse S final desaparece. Então fica, crescei, está aqui, e multiplicai, está aqui. Bem, o mesmo mecanismo acontece em relação ao pronome tu. Vamos lá. Aliás, um detalhe, hein? Se eu vou usar agora como referência a segunda pessoa do singular, o pronome tu, significa que as letras A e B não serviriam nem para chute. Elas trouxeram o pronome C. Então, ou será a C, ou a D, ou a E. Já dispensei duas, hein? A e B. Tá, então vamos lá. No presente fica tu cresces. Tu multiplicas. O que acontece agora? Você tira o S final. Então fica cresce e multiplica-te.
Letra C. Cresce e multiplica-te. É a sua resposta. Bem, sexta questão. Sua vantagem é tanta que a Prefeitura da Cidade do México lançou um programa de conservação hídrica que substituiu 350 mil vasos por modelos mais econômicos. Bem, até aqui eu tenho o sujeito, a Prefeitura da Cidade do México, Prefeitura é o núcleo, lançou, concordou com esse núcleo. Depois, esse que, pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente dele, que é a estrutura, um programa de conservação hídrica. O núcleo, programa, no singular. Então o programa substituiu e aí segue o texto. Depois, as substituições reduziram de tal forma o consumo que seria possível abastecer 250 mil pessoas a mais. Bem, seria possível isto. Isso aqui é um sujeito oracional. Está correto também, está correto o uso do infinitivo sem flexão. No entanto, muitas casas do Brasil têm, concorda com casas, descargas embutidas na parede, que costuma ter altíssimo nível de consumo. Bem, isso aqui também está destacado na prova, tá? Esse aqui, pronome relativo, o antecedente, descargas embutidas na parede. O núcleo, descargas no plural. Descargas costumam ter um altíssimo nível de consumo. Bem, é para você marcar a opção, né, que trouxe erro de concordância, letra E. Deveria estar no plural, para concordar com descargas embutidas na parede. Então, letra E é a sua resposta. Próxima questão. Na frase, o verbo está no plural por concordar com o sujeito composto escovar os dentes ou se barbear. Né? Escovar os dentes ou se barbear, com torneira fechada, geram... Isso porque esse ou, ele pode me dar a ideia de exclusão, ou seja, uma coisa ou outra, ou a ideia de adição. É o momento em que esse ou equivale à conjunção e. Com a ideia de exclusão, eu uso o verbo no singular. Com a ideia de adição, eu vou usar o verbo no plural. Bem, na frase, o verbo está no plural por concordar com o sujeito composto, escovar os dentes ou se barbear. Esse o aqui equivale a ir, né? Escovar os dentes e se barbear geram economia de 79 litros. Isso se você fizer com a torneira fechada, né? A frase abaixo em que a forma verbal deveria estar no singular. Se ele quer o singular, é porque eu vou trabalhar com a ideia de exclusão. Bem, letra A eu tenho. Deixar a torneira aberta ou fechá-la faz muita diferença na conta mensal de água. Bem, deixar a torneira aberta e fechá-la faz muita diferença. Opa! Vou refazer a questão. Sétima questão. Na frase, o verbo está no plural por concordar com o sujeito composto, escovar os dentes ou se barbear. Esse é o momento em que a conjunção ou pode trazer a ideia de exclusão ou de adição.
Adição é quando esse ou equivaler a e. Qual a ideia de exclusão? Eu uso o verbo no singular. Qual a ideia de adição? Eu uso o verbo no plural. Bem, a frase abaixo em que a forma verbal deveria estar no singular. Letra A. Deixar a torneira aberta ou fechá-la fazem muita diferença. Aqui, esse ou é exclusão. Deixar a torneira aberta ou, por oposição, fechar uma coisa ou outra. Portanto, verbo no singular. Faz muita diferença na conta mensal de água. A letra A é a sua resposta. Pela lógica, eu vou usar o verbo no singular e não no plural. Bem, vamos ver as demais. Lavar o carro com mangueira. Esse ou equivale a e. E tomar banhos prolongados aumentam a despesa doméstica. Uma coisa e outra aumentam a despesa. Os adultos e as crianças podem colaborar. O desperdício da água e o desmatamento mostram descuido com o futuro do planeta. Cuidar dos encanamentos e preocupar-se com vazamentos demonstram consciência cidadã. Então aqui eu posso trocar o ou por e. E vou manter a semântica, o sentido. Daí o verbo no plural. Na letra A não, é exclusão, uma coisa ou outra. Daí o verbo no singular. Próxima questão. Eu e o computador jamais seríamos íntimos. Assinale a opção que indica a frase que não segue as regras de concordância verbal da norma culta. Letra D. Vocês e ele jamais serão íntimos. Vamos entender melhor essa regra. Eu, tu e ele. E eu vou completar com um verbo, né? Essa lacuna. Eu vou usar a forma sairemos. Eu, tu e ele sairemos agora. Como falantes, né, da língua, nós sabemos que a forma está perfeita. Mas e se na prova a questão pedir a regra, né? Como você chegou à forma sairemos? Você não pode dizer que concordou com o pronome nós, porque o pronome nós não aparece no contexto. Ele está implícito. Se fosse dessa forma, seria uma silepse, né? A concordância com a ideia. E eu não tenho uma silepse aqui. Então, como funciona? O que aconteceu na verdade? Bem, aqui está o sujeito. E é um sujeito composto. O que pede verbo no plural. A questão é, plural de qual pessoa? Aí você vai observar a composição do sujeito. Apareceu a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Por acaso veio na ordem. Não faz diferença. Bem, eu já sei que esse verbo vai para o plural. Para saber em qual pessoa, você vai pegar a pessoa de menor número. E vai usar esta pessoa de menor número no plural. Então o verbo que vai entrar aqui vai ficar na primeira pessoa do plural. Agora sim, que equivale ao pronome nós. Nós
sairemos agora. Então essa é a regra. É o plural da pessoa de menor número. Aqui. Tu e ele. Aqui está o sujeito, composto, isso pede verbo no plural. Agora eu quero saber em qual pessoa vai ficar o verbo que eu vou usar aqui. Bem, aparece um pronome de segunda pessoa do singular e um pronome de terceira pessoa do singular. Vou pegar a pessoa de menor número, é a segunda pessoa, e vou usar na segunda do plural, que equivale ao pronome vós. Portanto, tu e ele saireis agora, ou seja, vós saireis agora. Só que na prática, o falante não usa a segunda do plural. De forma que aqui a gramática também permite que você faça o plural da outra pessoa, né? No caso aqui, a terceira pessoa do plural, que vai equivaler ao pronome eles. Eles sairão agora. Também é possível. Tu e eles saireis agora, tu e eles sairão agora. Então, retomando a ideia. Quando a pessoa de menor número for a primeira, eu uso a primeira no plural. Quando a pessoa de menor número for a segunda, eu posso usar a segunda ou a terceira no plural. Essa é a regra. Então, voltando à questão, a letra D, né, está errada. Vocês e ele, aqui eu tenho que usar serão. A terceira do plural. Tu e ele jamais serão. Eu usei a terceira do plural, poderia ter usado a segunda. Aqui eu usei a segunda. Ó. Tu e ele jamais sereis. Aqui foi a segunda, do plural. Na letra A foi a terceira, do plural. Você e eu, olha aqui a primeira. Vou usar a primeira do plural. Tudo certo. A D está errada, a letra E. Ela e ele, aqui é a terceira. Vou usar a terceira do plural. Serão íntimos. Então só a letra D está errada. Número 9. Hoje faz exatos 50 anos. O verbo fazer indicando tempo. É um verbo impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito. Por isso ele tem que ficar no singular. Há 29 anos, verbo haver, indicando tempo. De novo, impessoal. É uma oração sem sujeito. Esse verbo precisa ficar no singular. Sobre as estruturas gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa correta. Letra C. As duas formas verbais não podem ser flexionadas em número. Elas não podem ficar no plural. Verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Ele fica no singular. A única exceção a essa regra é o verbo ser, na indicação de tempo. São 2 horas. Ele também é impessoal, não há sujeito e ele fica no plural. Mas por quê? Aqui ele concorda com o numeral. São 2 horas, são 8 horas, são 15 horas. Ele não concorda com o sujeito, porque isso aqui é uma oração sem sujeito.
A regra é outra. Ele concorda com o numeral. Então, é um verbo impessoal que admite plural, né? Mas o verbo ser ele é muito diferenciado mesmo. Próxima questão. Entre 80% e 90% da nossa energia vem de fontes renováveis. Nessa frase, a concordância verbal é feita no plural por fazer concordar o verbo com o número da porcentagem. Bem, então aqui está 80% e 90% da nossa energia. Aqui eu tenho 80%, 90%, daí eu tenho o plural concordando com a porcentagem. Assinale a opção que indica a frase em que a concordância está incorreta. Bem, como é que vai acontecer nesse caso? Ou você concorda com a porcentagem, ou você concorda com a estrutura que vem a seguir, que é a expressão partitiva. É o nome técnico. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia concordar no plural, com esse número, ou até no singular, concordando com energia. Bem, aqui, ó, ou concorda com o número, ou concorda com o termo partitivo. Então, eu posso fazer singular ou plural. Aqui eu fiz singular. Concordei com o número. Está certo. De novo, ou com o número, ou com o termo partitivo. Então, aqui eu posso usar plural ou singular. Eu usei singular. Concordei com o partitivo. Aqui eu concordei com o número. Está certo. Com o número ou com o elemento partitivo. Só que aqui, ó, pede plural, aqui pede plural. Está aqui no plural. Certo. 1,7. Agora só vale o algarismo anterior à vírgula. Só vale esse 1. E aqui o termo é povo. Então, 1 pede singular. Povo pede singular. Olha o verbo no plural. Essa está errada. É a sua resposta, letra D. Aqui, ó, concorda com o número ou com o termo partitivo. Esse aqui aceita plural, esse aqui o singular. Eu tenho o verbo no singular. Concordou com o partitivo. Está certo. Na letra D é que não tem escolha, né? Porque se eu concordar com o numeral, ele pede singular. 1. Se concordar com o termo partitivo, povo pede singular. Então vai ficar no singular. E eu tinha o plural. Então a letra D está errada. Analise a frase a seguir. 30% da população apoiam. É a mesma coisa. O numeral ou partitivo. Aqui concordou com o numeral. Poderia concordar com população. Uma frase construída por uma porcentagem seguida de um partitivo, a expressão partitiva, né, da população, tanto pode ter, vou separar isso aqui, sua concordância verbal realizada com a porcentagem, quanto com o partitivo. A esse respeito, assinale a alternativa que mostra uma concordância inaceitável. Letra E. 1,8. Só considera o algarismo anterior à vírgula. 1 pede singular. População pede singular. Então o verbo vai ficar também no singular. Apoia. Então essa é a concordância errada. Nas demais, esse apoia concordou com o partitivo. Na B, o apoia concorda com o numeral 1. Na C, apoia no plural concordou com o numeral 2. E na D, esse apoia no plural ou concordou com o numeral ou concordou com o partitivo. Né? Os dois aceitam o plural. Então, letra E é a opção errada.
12ª questão. Nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto se realiza com o número, né? Estava aqui, ó, 54 das pessoas, ou número ou partitivo. Nesse caso aqui, ambos pedem o plural. Está aqui, ó. Assinale a alternativa em que a forma verbal só pode aparecer no plural. Letra D. 2,5% de nós condenaram a aprovação da lei. Por quê? Aqui eu tenho o algarismo 2, que pede plural. O partitivo é de nós. Nós pede plural também. Então, ou eu coloco condenaram, concordando com 2, ou eu coloco condenamos, concordando com o pronome nós. De qualquer forma, o verbo só pode aparecer no plural. Nas demais, creem, concordou com 32. Mas olha só, eu poderia usar no singular, para concordar com o povo. Na B, pertencem, concordou com cariocas, mas poderia colocar no singular, concordando com 1. Na C, apoiaram, concordou com o numeral 3, mas aceitaria o singular, concordando com o grupo. Na E, foram, concordou com o numeral 56, mas eu poderia usar o singular, né? Concordando com biblioteca. Então, na letra D, aí eu não tenho opção, vou ter que usar o plural de qualquer forma. Próxima questão. Os mercados globais formam uma extensa rede de cooperação social, abrangendo bilhões de indivíduos. Assinale a forma verbal desenvolvida correspondente a abrangendo. Bem, aqui eu tenho um verbo, formam, separa a oração, e aqui eu tenho abrangendo, né? Bilhões de indivíduos. É uma oração reduzida de gerúndio. Está reduzida porque o verbo está na forma nominal. E aí a banca pede a forma desenvolvida. Então eu tenho que conjugar esse verbo. Bem, para conjugar o verbo, eu tenho que saber o seguinte. Primeiro, ele fica no singular ou no plural? E depois, em que tempo verbal ele vai ficar conjugado? Bem, esse que está aparecendo aqui, ó, é o pronome relativo. E a regra diz que o verbo vai concordar com o antecedente do pronome relativo, que será uma extensa rede de cooperação social. Rede vai ser o núcleo do antecedente. Está no singular. Significa que o verbo que vai ficar aqui tem que ficar no singular. Porque é regra. O verbo concorda com o antecedente do relativo. Isso elimina A, B e C. Porque eu só tenho duas aqui, ó, que trazem o verbo no singular. O segundo critério, em que tempo vai ficar esse verbo? Bem, eu tenho que fazer a substituição e colocar essa nova oração no contexto. E harmonizar o verbo que eu vou colocar aqui com o verbo que já existe no contexto. Formam é presente. Então o verbo que vai ficar aqui fica no singular e no presente. Portanto, letra D de dado é a sua opção. O verbo está no singular e está no presente, para que a forma fique harmonizada com a outra forma já existente no contexto. Então, letra D. Você vai harmonizar, né, os tempos verbais. Assinale a frase que mostra uma dupla possibilidade de concordância, né? Você pode usar no singular ou no plural. Letra C. 91% de sua população. Eu posso usar o verbo, que aliás nem apareceu aqui, né? Mas o verbo que for colocado aqui pode ficar no plural, para concordar com 91,
ou no singular, para concordar com população. Então, há uma dupla possibilidade. Nas demais, letra A, os grandes centros urbanos se tornaram. Centros é o núcleo do sujeito, está no plural, pedindo o verbo no plural. Letra B, essas foram algumas das razões. Foram, no plural, concordando com essas. E modernizar os instrumentos de segurança. Bem, aqui eu não tenho nem como saber, nesse segmento aqui, se eu vou usar singular ou plural. Aparece só um verbo no infinitivo. Só isso. O máximo que eu posso fazer é voltar ao texto, né, para perceber o contexto. A gestão das cidades recebeu pouco estudo. Aqui está o sujeito, gestão é o núcleo, no singular, recebeu no singular. Então, a única que traz aqui, evidentemente, né, a dupla possibilidade, de maneira evidente, é a letra C. Posso concordar no plural ou no singular. É a sua resposta. Próxima questão. 66% dos presos eram réus primários. A concordância verbal, nesse caso, pode ser feita com o número ou com o partitivo, né? Sendo que aqui, ó, plural e aqui plural. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância. Letra C. 1,2% da população. Olha aqui, ó. Singular aqui, singular aqui. Então não há escolha. Eu vou ter que usar esse verbo no singular. Apoia a nova lei de repressão ao tráfico. Nas demais, esse concorda com a população, poderia concordar com 92, aí iria para o plural. Na B, escapam, concordou com 30%. Na D, desejam, concorda com cariocas. E na S, são, pode concordar com o numeral ou até com o termo partitivo. Então, só a letra C é que está incorreta. Próxima questão. Há sempre uma dose de reflexão em cada um de seus atos. Assinale a alternativa em que a reescritura desse trecho apresenta desvio gramatical. Bem, reescritura nada mais é do que paráfrase. Você vai reescrever a estrutura, né? Só que você vai marcar a paráfrase que trouxe erro. A resposta, letra bem, vamos cada uma, né? Há sempre em cada um dos seus atos uma dose de reflexão. Uma dose de reflexão há sempre. Ali o verbo é impessoal de qualquer forma, né? Isso aqui é uma oração sem sujeito. Existe sempre uma dose de reflexão em cada um dos seus atos. Uma dose de reflexão existe. Há de haver sempre em cada um dos seus atos uma dose de reflexão. Há de haver, locução verbal, o auxiliar no singular. Isso aqui é uma oração sem sujeito, né? É o verbo haver impessoal. Em cada um dos seus atos devem haver sempre uma dose de reflexão. Devem haver. Não. Isso aqui, nesse contexto, não é sujeito. É objeto direto dessa locução verbal. Assim como na letra A. Isso aqui não é sujeito, é objeto direto desse verbo, já que é oração sem sujeito. Sendo assim, esse auxiliar fica no singular. É o erro. Letra E, pode haver sempre em cada um dos seus atos uma dose de reflexão. Olha aqui a locução verbal. Olha o auxiliar no singular. Está perfeito. Isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto direto. É uma oração sem sujeito. Com o verbo existir, isso aqui é sujeito.
está no singular. Uma dose existe. Com o verbo haver, isso aqui é objeto direto, já que com o verbo haver, impessoal, né, sinônimo do existir, não há sujeito. Por isso ele fica no singular. Então, letra D é a opção errada. Próxima questão. De acordo com as regras de concordância verbal do padrão escrito culto, assinale a alternativa incorreta. Letra B. Sem dúvida, devem haver formas de combater pacificamente a violência. Bem, locução verbal, o haver é o verbo principal. O verbo principal é sempre o último da sequência. Ele é impessoal, porque ele é sinônimo aqui, nesse caso, do verbo existir. Ele transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Então a locução verbal inteira fica impessoal. E por isso mesmo, o auxiliar fica no singular. Então essa é errada. Letra A. A maioria dos brasileiros já viveram situações. A sequência a maioria de, grande parte de, grande número de, tudo isso aceita singular ou plural. Também estaria correto. A maioria dos brasileiros já viveu situações violentas. Na C, no artigo em análise, trata-se de questões diferentes. A expressão trata-se de também é impessoal. Portanto, esse verbo vai ficar no singular. Tratam-se de questões, eu perderia a questão. Tá? Então, trata-se de no singular também. É mais um verbo impessoal. A letra C é exemplo de oração sem sujeito. Faz séculos, olha o fazer indicando tempo, impessoal, então fica no singular, não pode ser fazem séculos, que se verificam situações. Situações são verificadas. Este ser é o pronome apassivador. Isso aqui, ó, é voz passiva. Situações são verificadas. Daí o verbo no plural concordando com situações. E a letra E, sempre existirão pessoas dispostas a resistir ao comodismo. Existirão concordando com pessoas, que é o núcleo do sujeito. Pessoas existirão. Então a B é a única errada. Próxima questão. Hoje apenas 16% dos 192 milhões de brasileiros vivem na zona rural, de acordo com o IBGE. Com base no conhecimento das regras de concordância, assinale a alternativa em que se manteve correção gramatical ao se alterar a estrutura acima. É outra questão com paráfrase. A única certa, letra D. Hoje apenas 1,6% vive na zona rural. Concorda com o algarismo que antecede a vírgula. Esse 1 pede verbo no singular. Nas demais, olha o algarismo. Anterior à vírgula, 0, pede singular. Na B, 1, pede singular. Na C, 1/4 vive na zona rural. Hoje apenas 2/3. 2/3 vivem na zona rural. Quando aparecer fração, 1/4, 2/3, o verbo vai concordar com o numerador da fração. Essa é a regra. Então esse 1/4 concorda com 1. Olha aqui, fica no singular. 2/4 concorda com 2. Vai pedir plural. Então a letra D é a única correta. Próxima questão.
Assinale a alternativa que apresenta uma concordância nominal incorreta. Letra E. Anexo à tese vão as cópias. Não. As cópias vão anexas à tese. Bem, nas demais, persistência é necessário. Está correto. Substantivo, não há determinante. Não há um artigo, não há um pronome. Então não há concordância. Se eu tivesse aqui, ó, a persistência, substantivo, com determinante, aí haveria concordância. É necessária. A persistência é necessária. Se você retira o determinante, que pode ser artigo, numeral, pronome, fica sem concordância. Está correto isso aqui. Letra B, as questões definidas serão bastantes, serão suficientes. Daí o bastantes no plural. Vão incluídos na pasta do congressista a programação e o mapa. A programação e o mapa vão incluir dois, porque eu tenho feminino e masculino. Então o adjetivo fica no masculino e plural. Consideram-se satisfatórios os resumos encaminhados à organização do simpósio. Resumos satisfatórios. O adjetivo concordando com o substantivo, no masculino e no plural. Então a letra E é a única errada. Próxima questão. Mostra que 1/3 dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foi tributado apenas por aquela contribuição. Assinale a alternativa em que, ao se alterar o termo 1/3, está aqui, né? 1/3 foi tributado. Não se tenha mantida a concordância em conformidade com a norma culta. Desconsidere a possibilidade de concordância atrativa, ou seja, concordar com o elemento mais próximo. Não posso fazer isso nesta questão. Bem, letra A. Mostram que 0,27% dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foi tributado. Bem, realizados concorda com pagamentos e esse zero aqui foi tributado. Perfeito. Letra B. Mostram que menos de 2% dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras, pagamentos realizados, o que aparece aqui é o numeral 2, foram tributados. Cuidado aqui, hein? Ah, professor, mas se eu tenho menos de 2%, então menos de 2% é 1%. Então 1% foi tributado. Isso é silepse. É concordância com a ideia. Não pode. Você vai concordar com o elemento explícito no texto. O elemento explícito é o algarismo 2. 2 foram tributados. Então a letra A e a letra D estão corretas. Nas demais. Letra C. Mostram que grande parte dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foi tributado. Opa! Grande parte. Parte é o núcleo. Parte foi tributada apenas por aquela contribuição. A letra C está errada. Mostram que 3/4 dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foram tributados. 3/4. Então, concorda com o numeral. 3/4 foram tributados. Mostram que 1,6 milhão dos pagamentos realizados por intermédio de instituições financeiras foi tributado. Concordo com o algarismo 1. E aqui eu tenho o singular. Então a letra C
traz um erro de concordância nominal. Bem, com isso, nós fechamos as questões sobre concordância verbal e nominal. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.